Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Amém. Paz seja convosco, em nome de Jesus. Nós continuamos com o tema, o remanescente fiel, hoje parte 9, 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você alguns versículos, deixa aberto aqui em 1 Samuel 17, embora nós não vamos fixar muito nele, mas vai ser o ponto de partida para falarmos sobre uma característica muito importante do remanescente, que ele é gerado por Deus, é sobrenatural. A fé do remanescente, ela não é religiosa, ela não é humana, né? A fé do remanescente é o resultado do nosso relacionamento com Deus. De forma que Deus começou em nós uma boa obra, Ele está aperfeiçoando, Ele está fazendo isso, Ele nos manterá até o fim. Então toda a nossa confiança não está no nosso desempenho, no nosso esforço. Toda a nossa confiança está no que Cristo fez na cruz do Calvário e no que o Espírito Santo faz dentro de nós. O que nos salva é porque Deus nos amou, primeiro, porque Jesus na cruz pagou para que nós possamos ser salvos, e o Espírito Santo disse que entraria em nós e estaria conosco todos os dias. Então nossa confiança está no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. No que Ele fez e no que Ele faz. Nós nos firmamos nessa rocha firme, dessa presença em nós. De forma que a nossa confiança ela está firme, porque ela não depende do que nós somos, mas do que Ele é em nós. Amém, queridos? Olha só, 1 Samuel 17:11. Ouvindo Saul e todo Israel, meu Deus, muito joio, né, amados? Sempre foi uma minoria, sempre foi. O remanescente fiel é quase que imperceptível. Quando tudo parece perdido, quando a lâmpada está quase apagando, Eli está cego, seus filhos estão todos fazendo coisa errada, Deus levanta Samuel, não é assim? Quando o império se levanta, aquele império tremendo, Faraó, tudo, Deus pega um homem simples, Moisés, e resolve tudo. Quando o império romano parecia invencível, Deus levanta Paulo. Sempre foi um grupo insignificante aos olhos dos homens, através daquele que não é aos olhos dos homens. Deus está fazendo a sua obra na terra. Então nós vemos aqui, ouvindo Saul e todo Israel. Essas palavras, as palavras do gigante, né, no versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então o inimigo, ele mede força, né? Se você me vencer, então você me domina. Mas se eu vencer, você vai ser subjugado. O valente guardando a casa, guarda bem armado, né? Mas vindo outro mais valente, liberta todos eles. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Saul estava muito consciente do gigante. Outros salmos meditando sobre isso, amados. O carnal pende para as coisas da carne. O espiritual pende para as coisas do espírito, amém? A inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida. Saul estava muito consciente do seu problema, da sua fraqueza humana, da sua incapacidade, da grandeza do gigante, do desafio. Tem cristão, queridos, que o dia inteiro fala dos seus problemas, suas dificuldades, suas fraquezas, suas montanhas. Entende? Está muito consciente daquilo que o inimigo está fazendo. Está obcecado, está muito envolvido, muito atento àquilo que não é. A fraqueza da sua carne, as limitações financeiras, os limites do corpo, a dificuldade do país. E é isso que ele pensa, é isso que ele fala, é isso que ele pensa, porque a boca fala, o coração está cheio. Mateus 12:34. Quando sai para fora, queridos, é porque já transbordou aqui dentro, ó. Que a palavra nada mais é expressão daquilo que pensamos o dia inteiro. Então, o pensamento se transforma em palavra. A mente de Deus se transforma em palavra. O que é a palavra? É a expressão do pensamento. Não é verdade, irmãos?
A palavra é o extravasar do pensamento. Você quer conhecer a mente de Deus? As palavras de Deus revelam a mente de Deus, não é verdade? A palavra é a expressão exata de Deus. Jesus é a palavra, a expressão exata de Deus. E nós vemos aqui, queridos, que Saul estava muito consciente da sua incapacidade, da sua limitação, da grandeza do seu problema, da dificuldade, do seu apuro. Ah, como eu estou sofrendo, como a vida é difícil. Vamos ver aqui 1 Samuel 17, versículo 37. 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Saul estava consciente. Nós vemos aqui no versículo 11, ouvindo Saul e todo Israel. Então nós vemos que a grande maioria é religiosa, a grande maioria é cega, a grande maioria, meus irmãos, está obcecada por aquilo que o inimigo está fazendo. Mas um Davi apenas resolve toda a parada. Apenas um Davi. Por quê? Porque Deus era com Davi, amém, amados? O Davi não, ele não está consciente do gigante, do tamanho do gigante, da armadura do gigante. O que nós vemos aqui, Davi está meditando quem é o Senhor nele. O Senhor está comigo, o Senhor me livrou, eu olho para trás, eu tenho experiência com Ele, o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrou do leão. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, Lamentações 3:22. O que nós estamos vendo, queridos, é a diferença do remanescente fiel. Ele é menor em número, ele é melhor em qualidade. Ele é gerado por Deus, ele tem experiência com Deus, ele anda com Deus. Ele não segue o método, ele não segue a mente, ele segue o mestre. Ele não está na sua força, ele está na força do Senhor, na sabedoria do Senhor. Ele está contando não com o que ele pode, mas sim com o que o Senhor pode, com o que o Senhor sabe, com a presença do Senhor. Veja que Davi não está olhando o seu braço e o braço do gigante. Ele está olhando aqui, o Senhor está comigo, e essa causa, ela é maior do que vocês estão vendo. O homem espiritual consegue discernir isso. Que isso aqui era um problema muito maior do que Golias e Saul. Era entre Belial e Yahvé, né? Era uma peleja cósmica entre a luz e as trevas, porque disse Davi: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Veja, ele tomou isso como uma causa espiritual, uma causa da igreja. Ele falou: esse circunciso, ele não tem aliança com o Senhor, ele não tem promessa, ele não tem Deus, ele é fraco. Meu inimigo, eu estou olhando para o ponto fraco dele, ele não tem aliança com Deus, não tem a promessa de Deus. Deus não está com meus inimigos, Deus está comigo. Deus não está com a doença, Deus não está com a miséria, Deus não está com a escravidão, Deus está comigo. Veja, coisa tremenda, a revelação que Deus deu para Davi, é a revelação que nós queremos ter pelo Espírito. Veja, ele consegue ver que aquilo é um problema nacional e é um problema que ofende a glória de Deus. Esse circunciso que afronta os exércitos vivos. Ele toma para si essa causa e vira representante. Ele é um símbolo aqui de Cristo. Veja, ele vê o problema nacional e diz: eu tenho que tomar uma atitude, não posso me omitir. Porque isso aqui, eu tenho que defender a honra de Deus. Eu tenho que defender a causa de Deus, o povo de Deus. Veja como ele pensa como corpo, está vendo? Ele não pensa como indivíduo, ele pensa na nação. E ele toma a dor de Deus e ele faz algo a respeito, ele não se omite. Veja que nós somos chamados para isso, queridos. Para não nos omitirmos, mas tomarmos a causa de Deus, sermos reveladores da grandeza de Deus e fazermos as obras de Deus, as mesmas obras que Jesus fez e maiores, João 14:12. Então isto é um envolvimento com qualidade, um envolvimento com unção, um envolvimento com entendimento, um envolvimento de quem sabe quem é em Cristo, que tem promessa, que tem a presença e que vai pelejar a causa de Deus para a glória de Deus. É algo muito grande. Quando Saul está olhando para si, eu não consigo, vivendo como quem não tem promessa, vivendo como quem não tem Deus,
vivendo como quem é pecador, escravo, fraco, burro, olhando para si segundo a condição humana. Mas Davi não, ele olha para si como filho de Abraão, como quem tem promessa, como quem tem Deus. O povo do deserto, eles sempre diziam, nós vamos morrer. Então eles viviam como quem não tinha promessa, quem não tinha Deus, viviam como quem estava desamparado. Esse negócio de desamparado aí é uma bobagem muito grande. Hebreus 13:5, Deus diz assim, nunca te deixarei, jamais te desamparei. Esse assunto está encerrado. Oh, Senhor, não desampare. Não olha mais isso, acabou. Hebreus 13:5 quebrou, não é vírgula, é ponto final. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esse assunto está esgotado para o homem de Deus. Ele jamais vai dizer, Deus não me desampare, Deus não me deixe. Ele jamais vai dizer isso, porque Mateus 28:20 diz, estarei convosco todos os dias, amém? Salmo 23:6 diz assim, certamente que o Senhor estará comigo todos os dias sua bondade e sua misericórdia me seguirão. Quer dizer, então, isso já não é mais uma oração sábia. Pedir para o Senhor estar contigo, pedir para o Senhor não desamparar, pedir para o Senhor te olhar, pedir para o Senhor te ouvir. Quer dizer, os versículos quebram tudo isso aí. Isso é um assunto que não há necessidade mais de se comentar. Deus está comigo sim, embora eu não sinta às vezes, não perceba, eu duvido dos meus sentimentos, eu não estou percebendo, mas Ele está. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus é soberana, eu não vivo por sentimento, eu vivo pelo que está escrito. O homem viverá pela palavra de Deus. Então se eu estou sentindo ou não estou sentindo, então eu duvido dos meus sentimentos, mas não vamos duvidar da palavra de Deus, amém, queridos? Então, como nós estamos falando do remanescente fiel, nós vemos a grande diferença entre Esaú e Jacó, entre Faraó e Moisés, entre Amã e Mardoqueu, entre Acã e Josué. Quanta diferença essas duas sementes, irmãos. Gerada do alto, mantida por Deus, a religiosa. E nós fazemos parte desse remanescente. Gerado sobrenaturalmente por Deus, mantido por Deus, confiando em Deus, olhando para Deus, falando de Deus, meditando em Deus, pensando nas coisas de Deus, como diz Colossenses 3:1. Êxodo capítulo 25, queridos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 25. Então o remanescente fiel, ele consegue perceber mais Deus do que o seu problema. Ele pensa mais em Deus do que no seu problema. Ele fala mais de Deus do que do seu problema. Ele consegue ver que Deus é maior que o seu problema. O que é fé? Fé é ver Deus maior que o seu problema. O que é incredulidade? É ver o seu problema maior do que Deus. Não é verdade? É tudo uma questão de ótica. Saul via o gigante. Davi via Deus. Saul falava, não posso, e tinha medo. Davi dizia, eu posso, e tinha ousadia. Que semente diferente, né, irmãos? Como é diferente a semente da macieira e do espinheiro. Como é diferente. Como é diferente o fruto do justo e as obras dos ímpios. Êxodo 25. Eu vou ler do 17 ao 22, tá bom, queridos? Êxodo 25, 17 ao 22. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados, será o seu comprimento, a largura de 1,5 côvado. Fará 2 querubins de ouro batidos fará, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade da outra parte, amém? Um querubim numa extremidade, nós estamos em Êxodo 25, 19. Êxodo 25, 19. Um querubim numa ponta, e um querubim na outra ponta, amém? Sabia que todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, todo revela Cristo? É só você procurar e achar, tem muita coisa. A função do Antigo Testamento como sombra é a história, aconteceu, mas todo ele é uma simbologia de algo que Deus queria falar e eles não estavam preparados para ouvir ainda, amém? Você viu o que está dizendo? Havia um querubim de cada lado da arca, certo? Em cima da arca havia a tampa do propiciatório onde se colocaria o sangue e um anjo de cada lado. Veja aí. Fareis os querubins nas suas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo a elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório.
Porás o propiciatório aonde, irmãos? Embaixo, né? É aí que está na tua Bíblia. O propiciatório fica embaixo, né? É isso? Não. Em cima. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Irmão, só isso aqui, é que eu tenho pouco tempo, quero fazer um resumo do resumo. Só isso aqui dá para nós falar umas 4, 5 horas o que tem nesse texto. É muito rico demais. A ti virei, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. A graça ficava em cima, a lei ficava embaixo. Dentro da arca estava 3 coisas: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná, que significam as 3 rejeições do povo de Israel. O povo de Israel rejeitou o maná como uma comida insignificante, rejeitou a provisão de Deus, rejeitou a autoridade de Arão, e aí Deus falou: então coloque cada um galho seco aí, e aquele que eu escolher vai florescer do dia para a noite, vai dar amêndoa. Meu Deus, como pode um galho seco dar amêndoa de um dia para o outro e florescer? Então, a rejeição da autoridade de Deus, da provisão de Deus, da provisão foi o maná. A rejeição da autoridade de Deus em Arão, que era a vara. E a rejeição, nós vemos ali, as tábuas são a rejeição da palavra, né? No caso, Arão ali, a rejeição do sacerdócio, da liderança de Deus. E além disso também, além do maná e das tábuas, eram 3 coisas que ficavam ali, mostrando as 3 rejeições. Ficava embaixo. A vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, que é a palavra, e o maná, que é a provisão de Deus. Essas 3 rejeições humanas ficavam embaixo, e em cima ficava o sangue dizendo: mas eu te perdoo, mas eu te salvo, mas eu sou Deus. Ficava em cima a graça, ficava embaixo o defeito do homem, a falha do homem, a fraqueza do homem, a limitação do homem, a imperfeição do homem. Deus disse que faria outra aliança, porque aquela eles não conseguiram, não é verdade? O que nós vemos é que Deus diz: eu verei o sangue, não é verdade, amados? Lembra lá de Êxodo também? E vindo eu o sangue, eu pouparei quem está. Não olharei o desempenho primeiro, olharei a fé. Depois o desempenho eu trato, eu santifico, é claro. Mas o anjo passava e via o sangue na verga. Quem nos justifica não é o nosso comportamento, quem nos justifica é Jesus através da fé. Efésios 2:8, amém, amados? O que nós vemos aqui é que o remanescente fiel consegue perceber que o que falava em favor deles diante de Deus, o que tornava Deus propício, propiciatório significa lugar onde Deus se torna propício, favorável. Deus olha não o povo, Ele olha o sangue. E por causa do sangue Ele justifica o povo, amém, amados? Por causa desse sangue Ele justifica e depois Ele começa um processo de santificação. Aqui diz que Deus falaria, lá no versículo 22, no meio dos querubins, amém? O que diz Hebreus 1:2? Diz assim: e tendo Deus falado de muitas maneiras, por último nos falou por seu Filho, certo? Hebreus 1:2. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelos patriarcas, Deus falou pelos reis, não falou? Hebreus 1:2. Hebreus 1:2, mas por último nos falou pelo seu Filho. Então vamos ver isso aqui em João, capítulo 20, versículo 12. João, amados, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 12. João 20, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Aqui está a arca, aqui está Deus falando, no meio dos 2 anjos: este é o meu filho, este é o sangue que eu aceito, para perdoar vocês e salvar vocês. Agora eu me torno propício, agora eu posso perdoá-los e ser justo,
Agora eu posso curar vocês, prosperar vocês, santificar vocês, porque o meu filho pagou com o seu sangue pelos seus pecados. E por causa do sangue dele, eu me torno propício, favorável. E por causa do sangue dele, eu posso perdoar vocês sem ser injusto. Eu sou justo, porque eu posso perdoar, eu posso curar, eu posso prosperar, eu posso santificar. Veja, isto é muito forte. O remanescente consegue se gloriar. Veja o que Paulo dizia aqui em Filipenses 3, amados. É muito importante que a nossa fé seja fundamentada, não no que somos, mas no que Ele é em nós, no que somos nele. Filipenses 3, 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele. Deus vai olhar para mim e vai ver Jesus. Vai ver o sangue. E ser achado nele. Filipenses 3, 9. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo está dizendo aqui em Filipenses 3,9, irmão. Eu chego diante de Deus, eu não apresento o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, as minhas obras. Eu apresento Jesus como meu advogado, como minha justiça. Eu digo, Deus, Jesus é meu pagamento para o Senhor me escutar agora. Entrando no Santíssimo pelo sangue de Jesus. O que Paulo estava dizendo aqui, que ele não tentava chegar diante de Deus por desempenho e por obras. Quantas pessoas, irmãos, por isso que a Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai. Porque até a consagração pode ser um perigo. A pessoa quer chegar diante de Deus pela consagração, não pelo sangue. Ela jejua de Deus, agora eu jejuei, agora me dá aquele carro, Senhor. Ó Deus, eu estou jejuando, agora o Senhor pode me usar. Então, ele apresenta a consagração como mérito, como pagamento, né? E os falsos profetas gostam disso, estimulam. Dê o teu cinquentão e Deus vai salvar a sua família. Né? Lembre-se que esse é o evangelho de Judas. O que Judas falou? Quanto você me dá para me te entregar a Jesus? Não é assim? Foi esse o evangelho de Judas. Quanto você me dá, eu te entrego a Jesus. Quanto você me dá, eu te entrego. Então, nós precisamos ver que tudo que Deus dá, Ele dá pelos méritos de Cristo. Você é salvo por causa... É o presente de Deus. Você não pode adquirir isso por esforço, nem por mérito, nem por obras. Você só pode receber a salvação pela fé em Jesus. É um presente. Não pode ser comprado, só pode ser recebido por fé, amém, irmãos? A salvação. Mas além da salvação, a cura divina, a prosperidade, a salvação da família, a unção para o ministério, tudo isso só pode ser recebido por fé. Se você tentar conseguir isso por consagração, você entra em pecado diante de Deus. Você está tentando estabelecer algo no fundamento errado. Veja bem, o que é fundamento? É o começo de tudo. Fundamento é que sustenta todo o prédio, amém, queridos? Então não é só o que nós fazemos, mas como nós fazemos, é aí que está a coisa mais séria. O porquê que está por trás do que estamos fazendo. O que estamos fazendo pode ser correto, mas a motivação estraga tudo. Olha o que diz, 1 Coríntios 3, 12, diz que ninguém pode pôr outro fundamento, senão o qual foi colocado por Deus, que é quem? Jesus Cristo. Isto é 1 Coríntios 3, 11. Anote aí. O que é fundamento? Fundamento é onde eu começo a edificar em cima, mas primeiro é o fundamento. Eu vou construir em cima disso. O que é construir em cima disso? É partir do começo. Veja bem, tudo que eu fizer como salvo, como filho, como amado, tem galardão. Eu jejuo porque Deus me ama. Eu jejuo porque eu quero que Deus flua através da minha vida. Eu jejuo porque eu quero percebê-lo melhor. E eu faço isso com gratidão, e faço isso vendo que Deus me salvou, e faço isso vendo que Deus me ama. Então isso tem galardão. Agora, se eu jejuo para chamar a atenção de Deus, se eu jejuo para que Deus me salve, se eu jejuo para que Deus salve a minha família, se eu jejuo para que Deus me cure, eu estou substituindo o fundamento que Deus estabeleceu, a justiça de Deus, por uma justiça própria. Então veja que a mesma atitude pode ser pura ou impura, dependendo da intenção. Dois estão jejuando. Um está jejuando depois da cruz. Ele está jejuando como um salvo, como um filho, como um amado. Esse jejum é recebido. Porque está em cima do fundamento do já foi resolvido. Não é para mim ser salvo, viu? Não é para mim ser abençoado, não.
Não. Porque Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados por causa da morte de Jesus, com toda sorte de bênçãos. Efésios 1:3. Então, não é para mim ser abençoado, não é para mim ser salvo, não é para mim ser aceito, não. Não é para mim ter mérito, não. Isso já está no fundamento. É só porque eu já fui aceito e sou amado, agora eu faço isso porque eu quero ter comunhão com o Senhor e quero que Ele opere e com muita gratidão eu quero que Ele flua. Então, essas coisas estão esclarecidas e resolvidas, amém? O fundamento já foi colocado. Agora, se não tem o fundamento, vai afundar. Quantas pessoas que estão jejuando para estabelecer o que Cristo já estabeleceu? Entende? Eu tenho que lutar para vencer, isso é pecado. A Bíblia não diz que a igreja tem que lutar para vencer. Ela tem que lutar porque ela já é mais que vencedora. Lembra que eu contei para vocês o testemunho do pastor Andrew Womack? Eu gosto muito das pregações dele. E ele disse que estava orando para o seu filho que estava doente. Ele orava, o filho dele não sarava. Orava, o filho não sarava. Aí ele chegou diante de Deus, o que está acontecendo? Que eu oro, meu filho não sara. Aí Deus falou assim, você está orando para ele sarar. Não está orando porque ele sarou. Entendeu? Porque na Bíblia diz que ele está sarado. Sem que orar depois da cruz. Sem que orar como quem tem autoridade sobre a enfermidade. Jesus nunca orou por enfermos, nunca. Jesus, ele falava com a enfermidade e dizia para o enfermo, você está curado. Jesus, ele falava com a enfermidade. Você nunca vê Jesus orando por enfermos, nunca. Jesus orou por enfermos. Jesus nunca orou por enfermos. Porque isso era um assunto já resolvido. Como é que eu vou orar por uma coisa resolvida? Isso aí eu já levei na cruz. Porque ele dizia, Pai, eu te agradeço porque já cumpri. Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando você lida com coisas já resolvidas, você chama Deus de mentiroso, dizendo que Ele não resolveu. Porque Ele disse em João 19:30, está consumado. Então eu tenho que me ver depois da cruz. Eu tenho que me ver já próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Porque assim que 3 João, versículo 2, diz que eu sou aos olhos de Deus. Eu tenho que falar a mesma linguagem de Deus. Eu tenho que ter uma linguagem espiritual. Eu tenho que ver como Deus vê, pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. Senão eu não agrado a Deus. Eu não posso ficar contendendo com Deus, dizendo que estou doente, se Ele diz lá, e nenhum dirá enfermo estou. Não está na Bíblia? Naquele dia nenhum de vocês dirá enfermo estou. Por quê? É uma atitude de fé. Não quer dizer que meu corpo não fique enfermo. Mas é uma coisa que eu posso prevalecer e eu já prevaleci em nome de Jesus. O que nós vemos então aqui, fundamento, amados. Fundamento significa que essas coisas devem ser esclarecidas e resolvidas para que depois comece a santificação. Porque se eu colocar vinhos novos em odres velhos, estoura todo o odre. Eu vou falar sobre odre semana que vem, terça e quinta, de uma maneira bem mais profunda sobre isso. Vamos falar sobre o odre e a questão da unção. Porque isso tem que ser bem esclarecido, mas estamos falando agora de fundamento. Vamos ver fundamento também, pegue 2 Coríntios. Porque a nossa fé, irmãos, ela se alimenta do quê? De algo que Jesus já fez. A fé não olha para frente e diz, Deus vai fazer. A fé olha lá para o Calvário e diz, está consumado, está feito. A fé, ela não espera que Deus faça. A fé, ela crê que Deus já fez, amém, irmãos? E ela confessa isso por um tempo, antes de ver, cheirar e tocar. Ela primeiro crê e confessa, e depois aquilo vem para o visível, amém? 2 Coríntios, amados, 3, 4. 2 Coríntios 3, 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Vamos ver agora o versículo 12. 2 Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Ou seja, como Jesus me garante diante de Deus, como Jesus me faz aceitável, como diz Efésios 1:6, agradável, aceito, amado. Colossenses 1:12, que Deus me faz digno diante de Deus, idôneo e capaz. Colossenses 1:12, Efésios 1:6. Efésios 1:6 diz que nós somos agradáveis a Deus por causa do que Cristo fez. E Colossenses 1:12 diz que Deus nos torna dignos, capazes, idôneos por causa do que Cristo fez. São os dois problemas de Adão. Adão, ele se sentia indigno e incapaz. Por dentro cheio de culpa, por fora fraco. Você entende? Lembra que Jesus viu as ovelhas como cansadas, exaustas e aflitas? Por dentro aflitas e por fora exaustas. Por dentro cheio de complexos e temores e por fora cheio de fraqueza. Esse é feito a queda. Imagem e semelhança. E que é imagem? Quando você vê a imagem, o que você imagina? A imagem. Deus é amor. Semelhança. O que você vê em Jesus? E Jesus passando pela Galileia, multiplicando os pães, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. O que é semelhança?
Por dentro o amor, caráter, e por fora as mesmas obras e maiores, poder, sinais, prodígio, maravilhas, virtude, resultado. Veja, por dentro caráter e por fora obras, fruto. Então, as ovelhas estavam aflitas, por dentro cheio de não consigo, e por fora fracas. Por dentro eu não mereço, e por fora eu não consigo. Aí vem Jesus e diz assim: pelo meu sangue, por dentro você é queridinho, amado, salvo, filho escolhido, e por fora tudo você pode naquele que te fortalece, fará as mesmas obras e fará maiores. Veja, isso é devolução daquilo que a vida é abundante. E aí, quando isso está esclarecido, nós temos uma fé revelada, ousada, uma fé bíblica, uma fé que produz frutos verdadeiros. Porque cristianismo é Cristo, religião é apenas uma mímica, é uma nuvem que faz barulho, mas não cai uma gota de água, não tem virtude. 1 Coríntios 4:20 diz que o reino de Deus não é blá blá blá, é virtude, não é informação, é a liberação do Espírito. 2 pregadores pregam, mas o Espírito se move quando ele prega. Há poder na sua palavra, por quê? Porque Deus está na sua voz. E o outro fala de uma forma erudita, ele fala tudo correto, mas não há vida naquilo. Entende? A diferença está na vida. Olha, o que nós precisamos então é ver que nós precisamos, como Davi, ser um remanescente fiel, estarmos nessa rocha. Em Cristo sou aceito, sou amado, sou filho, sou querido. Como eu falei outro dia, os irmãos arregalaram os olhos. Eu vi uma pregação que eu gostei e falei: irmãos, eu descobri que eu sou um dos pregadores preferidos de Deus. Que loucura, esse cara é soberbo, arrogante. Agora eu vi que ele é endemoniado. Deus não faz exceção de pessoas. Eu falei: calma. Eu sou um dos pregadores preferidos de Deus, sou queridinho. Mas todos aqueles que estão embaixo do sangue de Jesus são preferidos de Deus. Porque todos aqueles que estão embaixo do sangue de Jesus devem orar como Jesus orou em João 11. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Você deve se ver não como um pecador miserável, porque se você é pecador, você vai para o inferno. Você deve se ver como filho amado, porque em Cristo você é filho amado. E como você se vê, glorifica a Deus, porque o sangue de Jesus te torna santo. Então você tem que se ver como queridinho de Deus, amado de Deus, escolhido de Deus, perdoado por Deus, salvo por Deus, porque é isso que a Bíblia fala da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus.